Boa noite. Em prosseguimento às nossas conversas literárias, hoje recebemos Marcelo Moutinho, autor, entre outros, das crônicas de A Lua na Caixa d'Água, Prêmio Jabuti de 22, não é isso? Na categoria. Recentemente trouxe a público pela Record, estava até aqui o livro, né? A Estrela de Madureira, a trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou. Hoje conversaremos especialmente sobre os contos de Rua de Dentro, 2020, e Ferrugem, Prêmio Clarice Lispector da Fundação Biblioteca Nacional de 17, ambos editados pela Record. Para essa conversa, teremos a professora do Instituto de Letras da UERJ, Giovana De Altro, pesquisadora de literatura e experiência urbana, literatura brasileira contemporânea e identidade cultural e música popular, tendo artigos e livros publicados. Destaco: No Fio da Navalha, Malandragem na Literatura e no Samba, Casa da Palavra, FAPERJ, 2009. Poderia dizer de outros livros da Giovana, mas a minha leitura dos contos do Marcelo Moutinho me transporta para uma tradição do Rio de Janeiro que data desde as modinhas de fins do século XVIII. E no cancioneiro popular, sobretudo a partir das primeiras décadas do século XX. Em compositores tão diversos como Noel Rosa, Wilson Batista, Zequete, Moreira da Silva, Bezerra da Silva, só para citar alguns. Uma tradição que está na fundação de nossa literatura, com as memórias do sargento de milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e em Machado de Assis, em Lima Barreto, João do Rio, Marcos Rebelo, Antônio Fraga, Rubem Braga, Sérgio Santana e tantos outros. Li em alguma resenha que Moutinho é um escritor com alma de cronista. Talvez seja por conta da força desta tradição, que sabe da especificidade de cada espaço e estabelece um diálogo entre os gêneros, como fez o mestre Machado, dando ares de modernidade e brasilidade aos afrancesados folhetins. Moutinho é herdeiro desta tradição, e a ela adiciona um olhar próprio. Nada escapa à sua percepção. Sua escrita tensiona temas da atualidade que impactam a vida de personagens. Eles estão na região central da cidade e nos subúrbios, espaços de marginalização e de trabalho, diversão, trocas afetivas. Uma cidade real com suas ruas perfeitamente localizáveis, com nome e sobrenome, onde transitam pessoas de carne, sangue e contradições. Uma geografia que dá forma a uma narrativa e define sua ficção. Bem, meu papel aqui não é falar muito. Tem até algumas perguntas que, se for o caso, mais adiante, a gente pode falar sobre isso. Mas vou passar a palavra da Giovana, que vai saber acrescentar coisas bem mais interessantes do que essas meras coisas de leitor, né? É isso. Giovana. Obrigada, Renato. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço também em nome da UERJ, né, da Casa Dirce, mais essa conversa, esse bate-papo com o autor. Hoje, um autor que eu acompanho assim, desde o lançamento, não sei se desde o primeiro, depois eu estava pensando se o primeiro foi o do Barca, não. Foi, né, papai, enfim. Mas que acompanho e gosto muito, tanto disso, muito desse destaque que o Renato fez, né, dessa relação entre crônica e conto, né? E com essa tradição da observação urbana e das ruas, né? Então, apesar, né, de a data anteceder da publicação do Ferrugem, né? Enfim, queria começar a gente conversando um pouco sobre a Rua de Dentro, e eu acho que uma característica que eu queria que você comentasse, que eu acho que passa tanto na crônica quanto nos contos em geral, né? Que, apesar de ter essa relação com o urbano, me parece que há também uma certa melancolia, né? Que não queria confundir com nostalgia, nesse sentido do tempo perdido, que eu acho isso improdutivo, né? Em si,
Mas é uma melancolia dessa solidão, né, desses personagens que habitam por fora uma rua, né, enfim, pública, mas também um espaço interno que me parece solitário, como essa solidão passa por esses desvãos aí desse espaço urbano também, né, dessas relações. Então, só para a gente, né, só para apresentar também algum desses textos, né, algum desses contos ao público, né? Então, o Purpurina, né, que é um conto maravilhoso, acho que muita gente trabalha ele, que vai falar dessa personagem trans, né, de uma mulher trans, que já tinha aparecido em uma outra, não ela, né, mas uma outra personagem trans também, né, no Rosa Noturna, né, enfim. Então, e que tem essa relação, né, entre a casa, a rua e essa falta de lugar, né? E eu acho que isso aparece em outros, né, no Comida Aquilo, na Vanessa, né, no Oxo, enfim, contos, né, que vão mostrando um pouco dessa solidão contemporânea nesse espaço urbano. Eu queria que você falasse um pouco se a minha leitura faz sentido, o que você pensa sobre isso. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite da Casa Dirce. Primeira vez que eu estou aqui, achei uma graça, e ainda é do lado da minha casa, que é ótimo também. Bom, Rua de Dentro, eu sempre, toda coletânea de contos, né, que eu lancei, ela tenta não ser uma mera recolha de narrativas curtas que eu escrevi nos últimos tempos, né? Eu tento organizar o livro como se fosse, digamos, você organizar um longa-metragem a partir da montagem das cenas que você filmou, né? Para que tenha uma razão para que aquelas histórias estejam ali unidas, que seja por um tema, por uma espécie de ambiência ou por um recorte de personagem, né? E Rua de Dentro, essa expressão, curiosamente, né, o livro é lançado em janeiro de 2019, né, e em março a gente tem a pandemia, né, então assim, nós ficamos todos condenados às ruas de dentro, né, e o livro não tinha absolutamente nada a ver com isso, tinha sido feito antes, mas essa premissa da Rua de Dentro, esse título, ele nasce de uma perspectiva de que os personagens que estão aí reunidos nessas histórias, eles são personagens que não transitam pelas grandes avenidas, né? Existe esse termo Rua de Dentro, é muito comum quando a gente não tinha aplicativo de transporte e a gente tinha que parar para pedir informação e falava, por onde que eu chego, não sei onde? Falava, vai pela Rua de Dentro, né? Que geralmente eram as ruas menos iluminadas, com menos carros, né? Muitas vezes nem asfaltadas eram e tal. E, por outro lado, eu procurei uma ambiguidade que é intencional, que é essa rua da intimidade, né? Que o Baudelaire dizia que uma cidade envelhece mais rápido que um coração mortal, né? E ele se referia àquela Paris que estava se transformando, né? As transformações urbanas em processo de ebulição, e os afetos, aquela cidade afetiva da memória dele, ele não conseguia mais olhar para fora e encontrar, né? E isso acontece com todo mundo, né? E no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, né? Porque as coisas são transformadas com uma aceleração muito grande, né? Então, a ideia do livro era iluminar esses personagens de classe média baixa, que também são os personagens que ocupam, de certa forma, o Ferrugem, né? E que, como você bem disse, né, estão nesse ponto até de tensão entre a ebulição da rua e uma profunda solidão, né? Eu acho que isso é um pouco relacionado à gênese do samba, que, né, você sabe, eu sou um frequentador, adoro estudo e tudo mais, né? E o samba nada mais do que uma grande fala melancólica num ritmo muito alegre, né? Você está o tempo todo ali dançando, cantando e tal, e muitas vezes você está falando, nossa, acabei de me separar, nossa, o mundo é péssimo e tal. Mas você está falando isso feliz, né? Então, de certo modo, esses personagens são personagens samba, né? São personagens que estão nesse lugar. E o recorte para a classe média baixa aí tem a ver com uma experiência minha, claro, né? Que é uma experiência de quem, né, veio de um bairro suburbano, né? Durante muito tempo evitou escrever sobre isso. Eu passei boa parte do começo, assim, da vida de escritor
tentando não colocar local nas histórias, tentando não identificar as histórias com endereço, tentando... Por quê? Porque quando a gente... Isso era uma coisa muito comum, eu vivia ali nos anos 80, né? Eu lembro quando eu cheguei na universidade para estudar comunicação, eu tinha um sentimento de débito que nunca seria sanado, né? Eu olhava assim para os meus colegas de turma e falava, nossa, aquele ali é filho de um sociólogo, né? Aquela ali, a mãe é jornalista e tal, meu pai é comerciante. Sabe, eles devem estar discutindo Deleuze no jantar e meu pai está pensando onde é que ele vai comer trilha frita com cerveja amanhã. Né? Isso me dava uma ânsia assim, de eu não vou conseguir nunca disputar com esses caras no campo intelectual. Né? E com o tempo é que cai a ficha de que eu estava muito escravizado por um saber, que era o saber dominante, que é esse saber, né, de origem europeia e tudo mais, com suas premissas, né, e, ao mesmo tempo, eu tinha uma experiência absolutamente empírica de ter vivido num bairro, por exemplo, com 2 escolas de samba, um bairro em que a sociabilidade das ruas é alguma coisa muito forte, muito presente, um bairro com uma cena de jongo importante até hoje, né? Então eu tinha um domínio de um saber de vivência, né, que primeiro eles não tinham, aqueles que estavam no meu entorno, e segundo, eu também não via muito presente na literatura dos meus pares. E a partir de então virou um projeto iluminar esses personagens que não são, quase nunca são os personagens da favela, né? Mas também não são os personagens da classe média alta da Zona Sul com seus dramas existenciais, né? Geralmente são isso aí, um motorista de ônibus, né? Um cover do Roberto Carlos, são personagens dessa classe média baixa, né? Que é uma grande parte da nossa população, né? E que o tempo todo estão vinculados à experiência da rua, porque o trabalho dessas pessoas é na rua, não é um trabalho de gabinete, né? Não sei se já respondi, mas era isso. Não respondeu muito bem, e eu acho interessante também essa vinculação, né, precisa que você faz com samba, né? Quer dizer, e concordo com você, quer dizer, nós somos aí mais ou menos da mesma geração, né? Então, nos anos 80 e 90, a gente tinha uma prosa muito marcada por uma pós-modernidade, né? Por autores que, de certa forma, evitavam justamente a ideia de um localismo, né? Vamos chamar assim, né? E que eu acho que, de certa forma, a gente cria, né? Como o Renato falou, uma tradição, assim como outras cidades, outros locais vão criar tradições, né, de uma literatura, né, com esses personagens, com as nomeações que tem nos 2 livros aparece muito isso, nas nomeações, tem lá o viaduto, tem lá a rua, né, todos os espaços, mesmo que a gente não conheça, né, você vai visualizar isso, né. Mas eu acho também interessante, né, quer dizer, que não é esse Rio de Janeiro, independente da questão nos 2 livros, né, da classe média baixa ou não é um Rio de Janeiro que se ofereça à vista, né, que se ofereça no sentido mesmo caricato, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, ao olhar o subúrbio ou olhar a Zona Norte, né, mesmo quando você vai observar o samba, enfim, os personagens, né, transitando ali nesses espaços, você vai ter cenas, eu acho que, falando ainda da Rua de Dentro, né, contos e cenas que vão oferecer uma outra perspectiva dessa relação do Rio de Janeiro, como, por exemplo, aquele conto do menino que vai passar a noite na casa do amigo, que é uma área complicada, né, enfim, do Miguel, e aí não vai. Então, você tem outras discussões que são colocadas ali fora dessa imagem mais contemporânea, né, mais vendável do Rio de Janeiro, mesmo que seja da Zona Norte. E aí, com isso, né, isso eu queria também pensar, né, você tem uma construção muito forte desses personagens, né, é o que te interessa mais, assim, primeiro você pensa, a sensação que eu tenho é assim, o personagem primeiro, e aí qual é a história que ele vai contar, né? É isso mesmo. Eu tento fugir desse. Existem 2 armadilhas quando a gente pensa em falar assim, eu vou situar uma história no subúrbio da cidade, né? São 2 estereótipos muito comuns, né? Um vou tematizar a violência,
que é uma realidade de fato, né, desses territórios, e 2, vou tematizar a falta de recurso, né, coitadinhos e tal. Isso quando essas duas coisas não se juntam e entra uma terceira, que é a caricatura, né, e que a gente vê muito, né, assim, agora eu vou fazer aqui uma roda de samba, aí tá todo mundo de chapéu Panamá. Assim, as pessoas não estão de chapéu Panamá na roda de samba. Gente. Isso só está aqui na Lapa, sabe? Ou ali na Praça São Salvador. Lá em Madureira as pessoas não estão de chapéu Panamá. Inclusive o chapéu Panamá é caro. Não tem uma coisa assim. Então, tentar falar desses personagens a partir de outros assuntos, né? Histórias de amor, histórias pessoais, né? Dramas existenciais, que também existem, acreditem, existem, fora da classe média alta. Dá para fazer Bergman e Madureira. Mas quase sempre nasce sim, com personagem. Assim, eu acho que são, por exemplo, a Luana, que é a personagem trans, né? Que tem até uma história muito curiosa que eu fui falar no interior, foi uma excursão pelo interior do Paraná, no ano da eleição do Bolsonaro, e era essa cidade de 10 mil habitantes e tal. Eu chegava, a primeira coisa que eu olhava era a intenção de voto. Eu já sabia se eu podia ir de guia, né? Aí numa das escolas, era uma turma grande pra caramba de ensino médio, aí... No final, quando abriu para as perguntas, uma menina levantou assim e falou, a professora falou para a gente não ler o primeiro conto. Era o Purpurina. Aí eu falei para ela, você leu, né? Ela falou, claro. Eu falei, maravilhoso. Aí ela falou, mas eu esperava que ia chegar a Luana aqui. Aí eu falei, mas eu esqueci minha roupa. Não, óbvio, eu dei uma sacaneada, porque eu falei, cara... Mas, enfim, é uma piadinha apenas para voltar à personagem. A Luana, eu queria falar sobre uma personagem trans que tivesse tido essa experiência da prostituição, mas que não tivesse ficado presa nela, né? Tanto que ela se forma em direito e tal. No caso do Rei, que é o... Tá no Ferrugem, né? Esse personagem meio melancólico, né? Que eu até cito a La Grande Chance do Flávio Cavalcante, que ele teria ficado em segundo, então, nem a grande chance ele ganhou, né? E aí o cara queria ser o Roberto Carlos. Todo mundo pensa. Queria ser o Roberto Carlos, não conseguiu. Queria ganhar a grande chance, não conseguiu. E aí se apresenta no Inferninho, fazendo cover do Roberto Carlos. Então, assim, a história geralmente vem depois, né? Quase sempre vem depois. Né? Agora, muitas vezes demanda pesquisa, né? Porque no caso da Grande Chance eu fui pesquisar, fui tentar ver alguns programas da época. No caso da Luana, mais ainda, porque eu escrevi em primeira pessoa. Né? Então, eu precisava ter uma ideia da cena trans, né? Do repertório, né? E isso me ajudaram muito alguns trabalhos de antropologia urbana, sobretudo do Hélio Silva, que estudou ali as comunidades trans da Lapa. Mas me ajudou também a entrevista, né? Tem 2 meninas trans que eu entrevistei, estão citadas no final do livro, porque eu queria pegar o linguajar, né? Foi muito legal, porque tem uma hora que eu tinha mandado assim, um rascunho para... Acho que foi para a Duda. Aí era uma coisa meio... Eu queria dizer que era uma treta, assim, sabe? Eu tinha usado essa palavra, ela falou, a gente não usa treta, a gente usa EQ. Eu falei, tá bom, EQ. Quando eu mandei o livro para a Record, depois eu li para as duas, até a Bianca super chorou, falou, você contou a história da minha vida. Eu falei, caraca, Bianca, você não se formou em direito, você não sei o que lá. Tudo bem, você se identificou, mas não é a história da sua vida. Mas eu mandei para a Record e veio assim, o copy 10 que veio, olha, EQ. Nota de rodapé. Eu falei, não vou botar nota de rodapé em ficção, não. Não vou botar. Até porque é isso que você disse. Assim, quando eu falo Rua Carvalho de Souza, Viaduto Negrão de Lima, você que não conhece Madureira, provavelmente você não vai identificar. Mas compõe a história, entendeu? Até essa não identificação é uma informação. É um lugar que eu não conheço. E para o morador, e aí eu penso, né, no morador que eu fui quando criança, eu tive a experiência tinha um evento ali na estação central do metrô que acontecia, era muito legal, eles compravam 100 livros seus, faziam um debate com você na hora do rush,
Então, todo mundo chegando para pegar os trens para o subúrbio e tal, e no final eles davam os livros. Então, ficava aquele fulano lá, que era eu na ocasião, que ninguém conhecia, mas você começava a falar, as pessoas iam parando que ia ganhar um livro. E nesse dia, depois que eu falei, estava autografando, e tinha uma menina que eu vi que estava lendo o Ferrugem na fila. E quando ela chegou para mim, ela falou, eu nunca imaginei na minha vida encontrar Apolo 1, que é a galeria que eu frequento lá em Madureira, num livro. E eu falei, porra, é isso que eu quero. Entendeu? É isso que eu quero, porque assim, a Vieira Solta ela vai encontrar, a Praia de Copacabana ela vai encontrar, entendeu? Mas Apolo 1, para ela encontrar, é dizer o seguinte, o meu bairro, ele também existe. Né? Porque o tempo todo estão falando para ela que esse bairro não existe. O tempo todo, eu sei porque eu morei lá. Né? O tempo todo, quando eu cheguei no ensino médio e falei que ia fazer jornalismo, as pessoas falaram, é o quê? Você vai fazer jornalismo? Porque não podia fazer jornalismo, entendeu? Quem estava ali não podia fazer jornalismo, não era uma profissão para a gente, não estava no nosso horizonte. E esse estreitamento de horizonte ele é muito cruel, muito cruel. Eu não falava nem que eu queria ser escritor, porque aí é tipo ser astronauta, né? Não, eu vou trabalhar na NASA. Era completamente assim, fora da realidade plausível. Né? Então, eu acho importante essas pequenas coisas, uma palavra que você não consegue entender o que é, né? Mas que no contexto faz sentido, né? Não é uma coisa que vai impedir a tua fruição, mas hoje, pô, você vai no Google também resolve, né? Antigamente era mais difícil, né? Então, eu acho que são camadas de leitura. Tem a camada de leitura do leitor que não é iniciado, que não conhece aquilo ali, mas que ele consegue ter uma fruição estética, e tem uma camada que vai ser, né, maior, naturalmente, daquele que tem o domínio disso. Mas eu também não quero mastigar a ponto de botar nota de rodapé num conto. Né? Agora, só passando assim um pouquinho agora para o Ferrugem, né? Ferrugem, como o Renato disse, ganhou um prêmio importantíssimo. Eu não sou uma pessoa assim, ganhou prêmio, então... né? Imediatamente o livro se torna significativo. Acho que a gente está até discutindo isso mais hoje, nessa questão dos prêmios, enfim. Mas eu tenho muita admiração pelo prêmio da Biblioteca Nacional, pela história do prêmio da Biblioteca Nacional, assim, do Jabuti também, mas particularmente eu sou muito fã, vamos dizer assim, né? Acho que é uma valorização muito grande, tanto da biblioteca, enfim, de todo o percurso ali do prêmio, que eu acompanho, né? Sim. Gente, eu. Você sabe que não é... Eu sempre achei um absurdo conto e crônica ser junto no Jabuti, porque, gente, não é a mesma coisa, né? Mas, enfim, eles separaram e tudo mais, e agora foi o pessoal da Patuá que me procurou, porque achou um texto meu, na época que eu era mais carbonário, falando que era um absurdo não ter. Né? A Biblioteca Nacional, afinal de contas, está no Rio de Janeiro, a gente é um celeiro de cronista histórico, né? E eu acho que é um pouco... eu acho que tem um pouco a ver com esse nosso senso colonizado, assim, então, assim, isso que a gente faz bem, não precisa de prêmio, não, entendeu? Porque isso é menor. Se a gente faz bem no Brasil, é porque é menor. Né? Agora, a moça lá falou do Machado de Assis, caramba, né? Sabe, o Sérgio Rodrigues até botou lá. O Sérgio Rodrigues fez um tweet maravilhoso. Botou, a gente parece o cachorro que fica esperando coceirinha na barriga de gringo, sabe? O tempo todo. Né? Sabe, porque, gente, precisa mesmo de legitimação de alguém de fora para falar do Machado de Assis? Pois é. Pois é. Pois é. TikTok, desculpa, essa coisa. TikTok. Vi. Pois é. E também, assim, a gente vai continuar esperando essa legitimação até quando, sabe? Até quando? Pois é. Mas é porque se fosse TikTok brasileiro, não era igual, entendeu? Mas, enfim, é só para dizer que, assim, a gente ainda continua, Biblioteca Nacional, eu acho um prêmio incrível, de fato, sim. Inclusive... No que diz respeito à parte financeira também é muito melhor do que o outro. 10 vezes melhor, literalmente. Literalmente, rigorosamente 10 vezes melhor. Mas deveria ter, porque se você... fora isso. Você lança um livro de crônica, você não pode concorrer, entendeu? Não pode, porque não tem como você jogar conta e crônica junto, né? Não, isso realmente, assim, o debate não é por aí, mas eu queria também expressar isso, porque, enfim, estudo crônica do João do Rio, enfim,
Então, no próprio João do Rio, claro, tinha contos, tem contos, né? Enfim, então é uma loucura mesmo, né? Querer misturar coisas completamente diferentes e a sensação que dá é no sentido do tamanho, né? É assim, olha, narrativas curtas, né? Vamos juntar aqui tudo isso aqui, né? E aí a narrativa longa ou a poesia são outras coisas, né? É isso. Né? Nem isso tem mais. Então, assim, né? E a gente realmente tem uma tradição de cronista a cada década. Não tem uma década, né? Seja no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, que você não tenha uma tradição ali, vários, né? Enfim, que a gente tem um dos maiores escritores nossos, do Veríssimo, que é um cronista, né? E é isso, faz o quê, né? Vivo e faz o quê? Uma obra gigantesca, né? Enfim, então... E a gente, eu pelo menos aprendi muito a ler, inclusive, e a interpretar pelo meio das crônicas, né? Para gostar de ler, né? Aquilo, então, não é algo menor, de maneira nenhuma, né? É dificílimo fazer crônica, né? Uma boa crônica, né? Como tem lá no... Na crônica, isso, Sim, gente, né? Porque você escrever ali, né, todo dia, ter que conquistar, aquilo ali é uma coisa, né? O Drummond mesmo dizia, não sou poeta, sou jornalista, né? Enfim, então brincava com isso, mas porque é uma tarefa árdua, né? Você tem que ter ali o texto e acabar. Então você não tem essa coisa, vai vir a musa inspiradora, né? Você tem um exercício, tinha um exercício ali, né? Que era interessante. Mas aí, enfim, a gente estava no Ferrugem, né? Então eu queria te lembrado aqui de alguns contos do Ferrugem, que a minha versão está no Kindle, mas do próprio conto que abre o Ferrugem, que eu acho maravilhoso, o Xodó, né? Enfim, e que traz, né, uma relação que eu acho interessante dessa descoberta sexual na infância, né? E que também não é só do menino, né? Da menina também, né? Que numa primeira leitura, né? Numa primeira leitura parece que é só. Então, e que tem contos, né? Mas não é uma questão de valorar, obviamente, mas eu acho que no Ferrugem tem uma coisa que é interessante, que é diferente, eu acho que em geral da sua prosa, né? Em relação à cidade, que tem um peso, né, um drama talvez maior, né, no sentido de escavar esses lugares meio ferruginosos, né, meio sombrios, né, que eu acho que é um pouco diferente. Talvez, não sei, você pensa no Ferrugem como um livro diferente, assim, Não, eu acho que o Ferrugem é um livro de virada, né, de virada de estilo, né. E ele é muito tributário, como o João César está falando dessa coisa do Machado, o Ferrugem é muito tributário da experiência de ter começado a escrever crônica, com regularidade, porque eu, irresponsavelmente, escrevia semanalmente, né? Era uma irresponsabilidade completa, porque você vira um mendigo de assunto. Você fica assim, por favor, me conta uma história. Porque, né, o pessoal que fazia uma por dia não tinha Instagram, né? Agora você tem que olhar, tem que postar coisa ali e tal. Mas você vira essa pessoa quase insuportável, né? E aí essa experiência, isso até rendeu uma coisa curiosa, porque eu percebi como o meu texto tinha eu acho que até então tinha um tom um pouco beletrista, que eu coloco na conta do menino de Madureira querendo ser intelectual, sabe? Eu coloco na conta, olha como estou jogando bolinha, olha como é que eu sei equilibrar as coisas, sabe? E isso, ao mesmo tempo que me vaidecia, no sentido de, olha, eu escrevo muito bem e tal, mas me tirava um pouco de uma linguagem mais fluida, né? Que a crônica tem que ter. Né? E você escrevendo toda semana, você não tem tempo de elaboração também, como você tem de um conto, que você vai publicar anos depois. Isso rendeu até uma vez eu estava num evento em Paris, né? Foi a primeira vez que eu entrei na Sorbonne, então eu estava como? Absolutamente desesperado. Não, você entra na Sorbonne, ainda fui revistado, né? Eu falei, meu Deus do céu, né?
É pior e também na França come-se melhor. Aí eu entrei, aí me revistaram, então eu estava nervoso. Aí começa a falar, e aí o mediador falou, olha, eu sinto que no Ferrugem o seu texto está mais solto. Aí eu fiz uma brincadeira, falei, eu seguia o conselho do Flanelinha, deixa solto, doutor. E aí o tradutor de francês olhou para mim e falou assim, o que é que eu faço? E aí, quer dizer, aí a história melhora, porque eu falo, não, Flanelinha, gente, é uma pessoa que lá no Brasil que fala que vai tomar conta do seu carro, mas não é do Estado, nada. E, na verdade, quase nunca ele toma. Aí as pessoas dizem, Então, acabou a discussão sobre meu livro, né? Virou uma discussão etnográfica sobre viver no Rio de Janeiro, no espaço urbano. Mas, voltando ao Ferrugem, eu sinto isso de uma forma muito clara. Primeiro, essa ideia de localizar mais as coisas, esse projeto de falar desse recorte, de fazer esse recorte de personagens e, sobretudo, a questão do texto, de me sentir um pouco mais solto, mesmo quando eu fosse trabalhar com histórias mais densas, como você diz. As Praias Desertas é uma história densa, né? São histórias, de fato, que tem essa densidade. O próprio Xodó, que talvez, em termos de linguagem, tenha sido o conto mais difícil de escrever, porque é a perspectiva da menina. Ela fala com a fala dela de hoje, de adulta, mas com a percepção que ela teve como menina, né? Então, eu não queria que ela falasse como uma criança de 5, 6 anos, né? Mas eu queria que o espanto dela tivesse preservado na narrativa que está sendo feita da mulher adulta lembrando, né? Então, é um lugar muito difícil de alcançar. Assim, curiosamente... Adoro. Eu adoro crianças e idosos. Porque eu acho, assim, é uma experiência que eu tenho com a Lia, né? Minha filha tem 8 anos. Agora também você escreve livros infantis, né? E também as crônicas falam muito da Lia, assim, porque a Lia restaurou em mim uma capacidade de espanto. Eu acho que essa experiência da paternidade de uma criança, aqueles espantos que você tinha, eu lembro dali, a primeira vez que ela viu uma lagarta, ela ficou assim, extasiada, né? E, para mim, a lagarta é uma lagarta, né? Tem que tomar cuidado para não queimar. É uma coisa pragmática, né? Então, de certo modo, a criança, ao olhar ali nessas ações, não só eu lembrava de como tinha sido na minha infância, com os meus pais, então eu falo que é um espelho de duas faces, né? Ao mesmo tempo ela me fazia olhar para trás e ao mesmo tempo ela me fazia olhar para frente, no que vai se transformar essa menina, sabe? E eu acho que esse começo da vida e a proximidade do fim da vida, que é um momento que você também começa a olhar as coisas com uma gravidade tal, são momentos em que o olhar para o mundo está mais aguçado, né? Tá mais aguçado, seja por falta, seja por excesso, né? E eu gosto muito de um trecho do Benjamin, tá, no 1900, em que ele fala o cronista, ele usa esse termo, né, que o cronista deve andar na cidade como se estivesse numa floresta. Né? Ele fala dessa questão de aguçar os sentidos, porque se você está numa floresta, se você não tiver com os sentidos aguçados, provavelmente você vai morrer. Né? Você precisa não se perder no caminho, você precisa prestar atenção por onde você andou, você precisa prestar atenção se uma árvore, alguma coisa que você vai comer é comestível ou não, ou tentar achar um rio. Né? E na cidade, muitas vezes, a gente desenvolve aquilo que o Caetano fala no Estrangeiro, né? Que passar pela Baía de Guanabara, que o Paul Gauguin amou, que o Correligioso detestou e que ele era cego de tanto vê-la. Né? Ele era cego de tanta gente passar nos mesmos lugares do espaço urbano, você desenvolve uma certa cegueira, porque aquele lugar ali é mais do mesmo. Né? E essa frase do Benjamin fala, o cronista tem que ter a perspectiva da floresta mesmo estando na cidade. Né? Eu acho que fugi um pouco do assunto, mas eu acho que o Ferrugem é um pouco isso. Né? Foi a primeira vez que o olhar do cronista, tanto esse olhar, que é um olhar para as pequenas coisas da cidade, quanto esse tom mais descontraído da crônica, é a primeira vez que eles aparecem num livro meu de contos.
E eu acho que o Rua é uma espécie de continuação disso, né? Outra temática e tal, mas eu acho que ele tem essas duas características que o livro que eu estou fazendo agora talvez seja até um pouco mais radicalizado, né? Que eu estou fazendo um novo livro de contos. Fiz biografia, mas não abandonei a ficção, não. Não, é interessante isso, né, que você falou do Benjamin, porque, claro, né, para quem estuda cidade, né, ele é uma referência, né, você falou aí de duas referências, né, o Baudelaire e o Benjamin, né, e que, enfim, que são a base aí dessa pesquisa aí de cidades, né, é justamente que ele vai falar, e tem um outro texto que eu lembrei dele, né, Infância em Berlim, né, que ele vai falar justamente também sobre capturar esse olhar da infância, né, mas pela cidade, né, no primeiro parquinho, ele não usa, né, o parque de diversões, enfim, essas imagens por esse olhar, né, então é uma outra relação também, né, da criança na cidade, das memórias, de como reconstrói pela linguagem essa relação, né, e tem essa frase também que eu gosto muito dele, né, que saber localizar-se na cidade é fácil, né? Difícil é perder-se nela, né? Porque a ideia da cidade já como esse mapa, né? Eu acho que a literatura, né? Essa literatura urbana, ela acaba tendo que lidar com isso, né? Quer dizer, como é que eu me perco nesse espaço, né? Num lugar que já é pré-mapeado para mim, né? Então acho que a literatura, pelo menos quem nos interessa, né, ela vai construir na linguagem essa perda, né, essa desorientação urbana ou do sujeito na cidade, né. Mas então eu queria falar um pouco também, já que a gente está tocando aí nessa duplo espelho cronista-contista, né, e que você falou que o Ferrugem tem muito dessa sua experiência como cronista, né. Como é que separa se essas duas personas, ou elas caminham juntas, uma vai hoje é o Jornal Rascunho, é uma mente aí bipartida, como é que funciona isso? É curioso, para mim é muito clara a diferença, não é uma diferença clara de formular, mas é uma diferença clara de sentir, né? Eu consigo, de uma forma muito rápida e fácil mesmo, entender quando uma ideia vai para a crônica ou vai para o conto. Muito fácil, né? Até porque a crônica, ao contrário do conto, para mim não começa com o personagem, né? A não ser que, de fato, seja um personagem assim, que esteja na cidade, né, de uma forma muito explícita. Vou escrever sobre o personagem tal, vou escrever sobre Dona Ivone Lara. Né? Então, essa ideia de pensar um personagem para desenvolver uma história em torno dele, na crônica praticamente não acontece. E eu escrevo muito mais crônica do que conto hoje, né? Porque, primeiro, tem a questão do rascunho que eu tenho que entregar todo mês. Né? Agora, todo mês já é mais razoável. E segundo, que o conto é isso, tem um tempo de elaboração. Né? Eu lancei o Rua de Dentro em 2019, agora que eu vou finalizar um livro de novo de contos. Com essa história de biografia, de me meter a fazer biografia, piora, porque o Estrelas de Madureira foram 5 anos. Né? Eu estou começando o Aracide Almeida agora, sabe-se lá quantos anos vão ser. Né? E aí, nesse tempo, você parar para escrever um conto. Por isso que eu amo encomenda. Assim, porque encomendou para a antologia, encomendou para a revista, amo encomenda. Um dos mais recentes que eu escrevi foi para uma antologia que vai sair sobre Zeca Pagodinho. Né? E o outro foi uma dessas plaquetes que a Livraria Janela lançou, que também assim, por isso que eu digo que tem uma diferença de linguagem. Né? Esse conto é um conto sobre uma crossdresser. Não sei se você sabe o que é crossdresser. É um homem que se veste de mulher, mas que não é uma mulher trans. Ele se veste de mulher, seja para ir para uma festa, para não sei o que lá, seja para fazer sexo. Né? E esse conto é um conto que nasce do meu mestrado, né? Porque numa disciplina do mestrado era uma disciplina sobre antropologia, do Gilberto Velho, e eu queria falar sobre o conceito de desvio. O que é ser desviante? Né? Porque o Gilberto Velho tem a tese de que, para você ser desviante, você sempre é desviante em relação a um grupo social.
Então, quer dizer o seguinte, esse homem, quando ele está ali no seio da família aristocrata falida de São Cristóvão, na posição do homem, noivo e tal, ele não é desviante. Quando ele vai para o Twitter, onde ele tem o perfil CDzinha 20, e lá está os diálogos dele, nesse perfil de CDzinhas de crossdress, ele tampouco é desviante. Então, ele, apesar de ser um indivíduo dual, um personagem dual, ele não está desviante em nenhum dos dois lugares, porque ele não se veste como crossdresser no grupo social da família e ele ali não se identifica como um homem noivo, tal. Né? E eu propus na época para o meu professor, eu falei, eu quero fazer um conto em vez de fazer um artigo. E ele topou. Naturalmente, eu fiz uma justificativa técnica, né? Mas você vê, nesse conto, por exemplo, tem partes inteiras que são trocas de diálogo de Twitter. Né? Então, é um conto até ruim de ler em público. Assim, muito ruim. Muito ruim. Mas, então, acho que está havendo uma exacerbação, talvez, de uma diferença de linguagem com relação a esses dois livros mais recentes. E eu acho que talvez esteja se abrindo um pouco mais esse fosso entre o cronista e o contista. Assim, acho que está ficando bem mais claro, sabe? Porque... Eu falo isso só porque eu acho que, assim, não é questão... Não é uma questão, vamos dizer assim... mas eu acho que parte do mesmo lugar, do sentido da elaboração da curiosidade, do estranhamento, da vontade de captura desse outro, né? Então, é claro que a crônica tem uma forma e o conto tem outro, né? Mas eu acho que há essa curiosidade que te move nessa relação ali de o que é esse sujeito ou essa cidade por dentro, né? Nessa... Tinha até uma questão. Existe algum conto seu que tenha nascido de uma crônica sua? Porque eu falo isso porque no Machado tem alguns momentos que tem isso, né? Que eu conto uma passagem de romance que nasceu de crônica. Na Clarice também. Só para primeiro comentar, só para comentar esse seu último comentário, eu, na verdade, eu queria ser antropólogo. Eu queria ser antropólogo urbano. Então, por quê? Porque me interessam muito esses personagens do ambiente urbano que a gente não conhece. Eu falei aqui crossdresser, alguém conhece? Quase ninguém sabe o que é crossdresser. Existem milhares de comunidades de crossdresser. Eu te digo isso porque eu fiquei 10 meses com um perfil falso no Twitter para poder interagir e ficar investigando como é que era a fala e tal. Né? E depois desativei. Enfim... Não, eu tenho o meu oficial, não, mas imagina, porque isso aí depois vaza e eu sou cancelado. Mas fiquei 10 meses, porque é um pouco de estudo mesmo de universo, sabe? Inclusive de linguagem, como é que fala. Por exemplo, o conto se chama Baunilha. E Baunilha é como elas chamam esse homem hétero certinho, assim, é baunilha. Porque é uma coisa sem muito gosto, sem muito, entendeu? Então, é isso. Então, o conto se chama baunilha. Então, são coisas que você só vai descobrir escarafunchando, né, nesses lugares. Isso aí eu acho que sim, a crônica e o conto. Agora eu estou para escrever uma crônica porque eu deixei o Estrela de Madureira de presente lá na biblioteca do Bar Madrid, né, que é um bar que eu vou muito ali na Tijuca. E aí, e aí o Simas, Luiz Antônio Simas, me manda um zap, semana passada, dizendo, tem uma boa e uma má notícia. Primeira má notícia, roubaram o Estrela de Madureira. Eu falei, porra, cara, a gente bota aí, rouba. Ele falou, mas deixaram no lugar um livro da Viola Davis. Aí depois eu fui lá no Madrid e eles me falaram que eles já tinham feito com o livro do Maracanã do Simas, eles levaram e deixaram uma biografia do Agassi. Eu falei, o cara ainda é temático, ele é temático, assim, mulheres fortes, sabe, é esporte. Ele rouba e deixa um livro no lugar. Não, aí eu falei, vou fazer uma crônica sobre esse cara, porque esse cara é genial, sabe, é genial. Então, e eu acho que é um assunto para a crônica, sabe? Poderia virar um conto? Poderia. Também poderia. Mas aí te respondendo, a única vez que derivou, isso está acontecendo agora, eu escrevi um conto chamado Jurupoca dos Bichos, porque eu tinha uma brincadeira com a minha filha,
quando eu ia acordar ela, porque, assim como eu, ela, quando acordar cedo, acorda de péssimo humor. Então eu ficava brincando nas costas dela com os dedos e criei essa personagem, que é a Jurupoca, que é uma personagem que não tem muita personalidade. Às vezes ela acha que é uma formiga, às vezes ela acha que é um elefante. E isso a minha filha sentia com os dedos que eu fazia, o mais pesado, o mais leve, né? E ela não podia virar para ver a Jurupoca nunca, né? Era uma brincadeira nossa. E eu fiz um conto para a revista Pernambuco, que é a Jurupoca dos Bichos, que eu uso essa personagem numa mulher idosa que está lembrando da mãe e tal, nada a ver assim com relação com a minha filha, né? Mas que por insistência dali agora ela vai virar um livro infantil sobre a Jurupoca dos Bichos. Então provavelmente vai sair assim no meu livro de contos, né? E vai sair o livro infantil com a mesma personagem, só que com um viés completamente diferente. Mas de reaproveitar não. O que acontece às vezes é porque eu tenho naturalmente um bloco de notas, né? No WhatsApp, hoje em dia fica bem mais fácil, eu mando eu mesmo, né? Chama-se Bloco de Eu Sozinho, e eu mando para lá algumas coisas assim, por exemplo, essa coisa dessa crônica, ou um insight, ou uma frase, ou às vezes isso acontece muito, eu estou no meio de um conto, escrevendo, aí, sei lá, e uma hora da manhã, porra, o personagem podia fazer isso. E se eu levantar para escrever, eu não durmo mais. Então, aí eu pego e mando um áudio para eu mesmo. Falo, personagem fazer não sei o que lá. Mas, assim, derivar trecho e tal, eu não lembro de ter acontecido, não. Eu não sei, Renato, eu nem perguntei sobre a relação do tempo, nada, como é isso, porque... não sei se a gente abre, então depois, como é que costumam se fazer, a pergunta. Às vezes rende mais, às vezes... Tá certo. Não, então queria também, voltando aqui na verdade, eu vou voltar para o Ferrugem, falar de um outro conto, deixa eu só pegar meus óculos aqui, que são muitas coisas. Obrigada. Que eu ia abrir o meu, porque o meu está no... Adoro esse gandula. Eu queria, enfim, né, deixa eu pegar aqui no sumário, né? Eu acho que tem outra coisa, né? Esse Três Apitos, por exemplo, né? A gente estava falando dessas questões né, específicas. Eu vou trocando uns, eu acho que um está aqui, o outro está aqui, enfim. Estava falando... Não, está aqui, eu estava achando que o outro estava aqui, mas está aqui, né? Tem um conto aqui que eu acho que é interessante, porque ele meio destoa, né? Destoa, assim, na minha... Não é no sentido mal, não, né? Enfim... Mas porque você tem, né, obviamente, esse interesse por essa realidade, por essa certa concretude que está nessa linhagem aí de cronistas, né, dessa nomeação que a gente está falando dos bairros. Aí a gente tem esse Caiu uma Estrela na Minha Sala, né? Enfim, né, que de certa forma, né, vai para o fantástico, vai para um outro lugar ali, né? E como é que ele entra aí no meio, depois eu vou até pedir para você ler um trechinho de algum desses contos. Ele estoura bem, na verdade. Ele estoura bem. Ele é um conto de realismo fantástico, né? Muito clássico, assim. Eu queria quebrar mesmo, né? Agora, nem eu, mas me lembro sendo no Rua de Dentro. Eu acho que é no Rua de Dentro que tem um conto também, que é o Retróis e Linhas. É no Rua de Dentro, né? Que é um conto todo ele não tem ponto, né? Às vezes eu acho que... Eu monto o livro, isso é uma coisa que eu falo muito com autores que estão começando a escrever conto, né? É diferente você publicar o conto numa revista, né? Às vezes um conto que para uma revista não funciona tanto, porque o conto, você vai ler ele de uma forma autônoma, né? Ele precisa ter aquela coisa do Cortázar, né? Ele precisa te dar uma porrada, né? No livro, se eu botar 10 contos que te dão uma porrada em sequência... provavelmente alguns não vão parecer que está dando porrada mais, né? Então eu monto, daí eu sempre faço, lembro do cinema. Eu gosto de um conto mais impactante e o que eu chamo de conto de passagem. É um segundo conto que ele é como se ele fosse um conto de menos tensão, né? Um conto menos esticado para que você prepare o leitor e por isso eu fico com tanta raiva quando eu falo assim, nossa, eu comprei seu livro e comecei pelo conto 5. Porque assim,
eu levo um tempão para organizar esse troço, entendeu? Vou botar isso na frente, botar o outro depois, né? Vou fazer um conto de passagem. O cara vai lá, não, comecei pelo 5. Falei, não, muito obrigado. Muito obrigado. Pô, no Rua de Dentro, então, assim, se você for pensar no Rua de Dentro estruturalmente, é uma coisa louca, porque nenhuma crítica que saiu sobre o livro falou isso, né? Eu fiquei frustradíssimo. Porque o livro começa com um conectivo, né? Pega aí. Ele começa com conectivo, ou seja, em tese tinha alguma coisa antes, né? E mais uma vez e tal. E ele acaba com Vanessa, que é o conto sobre uma menina que morre de bala perdida, que é um conto que a frase não termina. Sim. Né? Formalmente é isso. Então é como se o Rua de Dentro fosse um recorte das histórias da cidade, com uma indicação muito clara, com o conectivo, que tinha uma coisa antes e uma coisa que vai seguir, entendeu? E eu falei, pô, cara, eu levei tanto tempo para pensar isso, ninguém, cara. Pô, alguém podia ter falado, pô, o cara teve uma puta ideia, né? Mas não rolou isso, não rolou. Mas, então, assim, é pensado desse jeito, entendeu? Então, se a pessoa vai começar a ler pelo Vanessa, não vai fazer sentido isso. Né? Mas, então, a montagem é desse jeito. E eu achava que o Ferrugem precisava de um conto assim, e eu estava muito maravilhado com o Murilo Rubião, assim, que é um dos meus autores preferidos. Eu acho que é um autor que, talvez por a gente não ter uma tradição, né, de fantástico no Brasil tão forte como os outros países da América do Sul têm, ficou um pouco eclipsado, né? E eu sempre tenho essa preocupação, assim, ao contrário de... Eu sei que tem muito autor... Agora eu sou semi-novo, né? Mas autor novo, né? Assim, quando você está novo, você fala, não, eu quero romper, eu quero romper, eu quero romper. Todos os meus livros têm reverências e referências àqueles que vieram antes e que me ensinaram a ler. Porque é isso, assim, todos os meus livros de crônicas, o nome das duas unidades, eu quase sempre separo em duas unidades, são frases de cronistas que eu admiro, sabe? As Ruas Pensam, do João do Rio, na Dobra do Dia, Pequenos Amores da Armadilha Terrestre, que é do Paulo Mendes Campos, que está na Lua na Caixa d'Água. Eu estou também terminando um livro de contos novo, esse já deve sair ano que vem. Então, tem uma frase da Clarice, uma frase do Rubem, uma frase do Antônio Maria, né? E, de algum modo, era uma forma de evocar o Murilo, ainda que não nomeando. Porque é um ponto, enfim, para quem não leu, né? Cai uma estrela na casa do... Cai uma estrela, né? Na casa da pessoa. Mas é interessante isso, assim... não, sim, mas é interessante justamente em meio, né? Quer dizer, isso que me chama a atenção, em meio a outras tantas narrativas, que eu acho que ele fica mais ou menos no meio, né? Que meio que divide isso, né? Enfim, essa ideia de uma iluminação ali, né? Sim. Assim, né? Eu acho que tem isso ali, que independente do conto em si, né? Agora, eu queria também fazer, né, uma pergunta nessa relação mesmo, né? Que a gente até já conversou isso em algum momento, não sei se pessoalmente ou virtualmente, né? Sobre esse local do conto e da crônica no nosso mercado, né? Porque eu acho que você é um dos poucos, assim, autores, vou fazer esse elogio, né, dessa persistência, que é uma persistência, né, no sentido tanto do cronista como do contista, né? Que, e aí, vai sair um romance? E aí, né? É um ensaio para, né? E quando a gente tem grandes contistas, né? O próprio Casimiro falou do Sérgio Santana, claro, também era um grande romancista, mas que eles também têm uma tradição de contistas e que parece sempre que é algo menor, né? Enfim, né? Nos próprios prêmios, assim, não me lembro no Jabuti se algum, assim, um contista ganhou o livro do ano, assim, recentemente ou não. Eles são mais ligados nisso, né? Mas em geral é sempre um livro de poesia, um romance, né? Enfim. Então, e aí, como é que fica essa defesa desses gêneros menores aqui, essa provocação que eu não acho? Não, é a frase que eu mais escuto na vida. A frase que eu mais escuto na vida como autor, hoje um pouco menos, às vezes só para me sacanear mesmo. Talvez... porque alguns amigos já sabem que eu detesto essa frase e aí fazem, chamam assim no meio da palestra e fazem. Mas é porque é isso, assim...
Isso, cara, eu chamo de dilema de Tostines, né? Porque eu lembro quando a Luciana Vilas Boas, que era a grande editora da Record, ela deu uma entrevista dizendo, ela falou essa frase, né? Novos autores não comecem pelo livro de contos. E eu achei isso tão absurdo. Eu escrevi um artigo para o Globo na época, porque a Alice, que acabou de morrer agora, tinha acabado de ganhar o Nobel, né? E é uma contista, né? E eu escrevi dizendo isso, assim, é o dilema de Tostines, porque o conto vende menos porque é menos fresquinho, ou é menos fresquinho porque vende menos? Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se uma editora contrata romance, investe mais em romance, e esse romance vende mais, de onde vem isso? A gente tem o caso do Giovanni Martins, que foi um autor lançado com um super apoio de marketing, né? Super apoio de marketing, super investimento financeiro da Companhia das Letras, e o livro aconteceu. Né? Então, a gente não tem essa dimensão. Agora, já foi para o romance. Eu nunca fui escrever literatura para ganhar dinheiro, inclusive porque seria uma idiotice. Né? Então, assim, se não é o que paga minhas contas, efetivamente, assim, eu quero que seja um lugar de total liberdade. Né? Eu escrevo conto e crônica porque todas as histórias e as ideias que eu tive hoje são do tamanho de conto e crônica, né? São adequadas para conto e crônica. Não tem uma coisa assim, não vou escrever um romance. Nossa, eu escreveria se eu tivesse uma ideia. Inclusive, eu me recusei tanto a fazer que agora vai se tornar até curioso, né? Romance, tão esperado romance, Marcelo Moutinho. Mas agora é engraçado, porque a experiência da... tão esperado, vai ser isso. No release vai estar isso, já sei. Mas assim, a experiência da biografia, de alguma forma, é uma experiência de romance. Por quê? Né? Porque, primeiro, é uma narrativa longa, né? Por questão da extensão, claro. Só que ela é um romance sem as facilidades da ficção. Né? Porque essa foi a grande questão. Né? Eu escrevo sobre uma vedete do teatro de revista que morreu muito jovem. Né? E eu abro o livro com a cena da morte dela, porque é uma morte por afogamento, que é uma cena muito impactante. Né? E eu lembro até que o livro era parte de um projeto de mestrado, meu professor, que era orientador, falou assim, mas você vai começar com a morte? Já vão saber que ela morreu? Eu falei, mas ninguém conhece ela. Eu preciso, na verdade, de uma cena impactante para mostrar que é essa mulher que morreu. Tá? Foi capa de todos os jornais do Rio de Janeiro, que era então capital federal. Né? Eu preciso instigar no leitor o interesse por saber, então, quem diabos foi essa mulher que morreu afogada e foi capa e que hoje eu não sei quem é. Né? Então, eu acho que isso foi uma estratégia, por exemplo, de romancista, romanesca. Entendeu? E aí, depois, segue uma linha bem linear, né? Bem linear, mas eu me bato nisso, eu continuo sendo assim, o Miguel Conde dizia que eu era um discreto militante das narrativas curtas. Eu acho que eu sou até menos do que discreto, eu sou um militante, porque assim, o mercado não pode mandar. Assim, a crítica, o suplemento cultural, ele não pode ser escravizado pelo mercado. O meu ponto é só esse. Assim, o mercado querer publicar romance porque acha que vende mais, ok. É capitalismo, né? Uma empresa privada que investiu naquilo. Agora, o suplemento cultural dá menos espaço para o conto e para a crônica. O prêmio, se a gente for pegar o Jabuti, é o único prêmio que tem prêmio para a crônica. Né? O conto e crônica, agora, no Oceanos, praticamente foram relegados a nada, porque o Oceanos criou um novo modelo absolutamente esdrúxulo, que metade dos 25 finalistas tem que ser de poesia e os 25 de prosa. Então, dentro da prosa, você esmagou ali. Romance, conto e crônica, ainda tem dramaturgia, que nem devia fazer parte do prêmio, e aí você esmaga, e, obviamente, né, entre romance, conto e crônica, quem vai ficar mais esmagado ainda é a narrativa curta. Né? Então, a gente não está falando só da área privada. A área privada pode fazer suas escolhas mercadológicas, mas o problema é quando essas escolhas mercadológicas determinam o que um criador, artista, vai escrever. Né? Eu vi amigos pegando contos que eram contos mais caudalosos, um pouco mais longos, e tentando transformar no romance, enchendo aquilo ali de barriga, assim, sabe? De texto sem sentido, para poder estampar romance na capa.
Entendeu? Isso é muito triste, porque uma vez a Adriana Lisboa me falou isso, a gente é ficcionista, mas a gente não pode mentir para si mesmo. Né? Por que eu fui escrever? Por que um dia eu falei assim, eu quero escrever um conto, eu quero escrever uma crônica? Isso não tem nada, nunca teve nada a ver com dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser determinante para aquilo que eu vou fazer como artista. Né? É isso. E às vezes eu fico parecendo um pouco chato. Não tem problema de ser chato, não. Não, chato é importante. Que eu digo nesse sentido mesmo, porque é uma discussão que eu acho que também passa, né? Quer dizer, o João está aí, né? Enfim, né? Também passa pela academia, né? Quer dizer, hoje eu vejo mais até nossos pós-graduandos querendo estudar romance, ou querendo estudar questões dos romances, a ideia de um romanção também como algo mais sério, né? Os calhamaços e tal, né? Como é que é o nome da professora lá da UNB? Como é que é o nome dela? Regina Del Castanho. Então, ela fez um estudo fundamental, né, sobre o personagem da literatura brasileira e tal. E você vê esse estudo, ele é usado toda hora como se falasse da literatura brasileira como um todo. E ela fala só de romance. Né? Então, você pegar e dizer o personagem da literatura brasileira dos anos 2000 é assim, assim, assado, é uma coisa. O personagem do romance brasileiro, né? Inclusive porque, por esse lugar um tanto periférico do conto da crônica, no mercado, né? Muitas vezes, autores com outras vozes, de outros lugares, publicam coisa que eles não poderiam fazer no campo do romance. Exato, começou, é um exemplo, muito mais. Então, assim, acaba que é a mesma coisa, Prêmio São Paulo de Literatura. Que diabos Prêmio São Paulo de Literatura? Prêmio São Paulo de Romance. Ele só premia um gênero, então ele não pode ser prêmio de literatura, entende? Então, assim, há uma certa confusão, né, metonímica, né, assim, né, que literatura é o romance, né, e isso acabou virando um lugar comum, uma verdade, né? E não é. Né? Não é apenas. Né? Eu acho muito triste, né? Porque historicamente a gente não tinha essa tradição, né? Eu acho que é uma nova tradição, assim, muito recente, que vincula-se muito a essa relação do mercado mesmo, né? E de como algo é importante. Acho que vem de uma... Enfim, desviando um pouco, mas faz parte também, né, do ofício. Então, vou aproveitar você para isso, pelo seu trabalho, pela sua militância, né? Porque eu acho que faz um pouco desse viés americano, né? Eu acho que assim, porque americano não é conchista, né? Já repararam? O americano só escreve romance, né? E é sempre essa ideia, né? Eu acho que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais romanções. Eu acho realmente isso, que vai ser aquela coisa de 400 páginas, enfim. São pontos longos, né? O pessoal do Chile, né, que tem romances de... Você quer gravar? O próprio Hora da Estrela, eu acho. 100 páginas, né? Mas com letra grande. Espera aí, não vou nem pedir que eu vi. Você acha que a Hora da Estrela é romance? Sim. Eu acho uma novela. João, fiquei vermelha. É uma novela, não existe isso, romance, Inclusive, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu sou um grande fã da Clarice, talvez seja a minha contista preferida. Isso. É isso mesmo que eu vou falar. Como romancista, eu só gosto da Hora da Estrela. Eu só gosto da Hora da Estrela. Só gosto da Hora da Estrela. Eu acho que ela tem... Eu acho que ela tem o time do conto. Mas eu adoro falar quando ele fez, eu adoro falar com o Bussa quando ele vai e fala mal do Joyce. É uma felicidade. O Bussa também tem problema. Ele fala que é insuportável. É que é o pessoal pegado na matéria. Então, eu queria falar uma coisa. Eu estava me segurando, porque era uma pergunta que eu queria fazer, que é fora do roteiro, né? Que é fora do combinado, porque o combinado era falar desses dois livros, né? E eu queria falar da Estrela de Madureira, que é o livro que você lançou agora, e que não é uma biografia, né?
É uma pergunta, porque esse livro me emocionou muito lendo, e por razões pessoais. Meu pai trabalhou como eletricista nos anos 50, né, de iluminador, né, técnico de luz, essas coisas, nos teatros de revista, mas nos pequenos, não na turma da Praça Tiradentes, na turma da Zona Sul. Né? E a Kombi dele era o inverso, né, porque a Kombi das aqui vinha da Zona Sul e do centro para levar as vedetes para Madureira. Né? A dele, não, ele morava em Nilópolis. Então, vinha de Nilópolis para levar para a Zona Sul. E algumas vedetes, ele era garoto, nos anos 50, eu não era nascido, ele era um garotinho que ficava lá, as vedetes, ele todo pronto. Ele contava várias histórias para ele contava várias histórias para mim, algumas, né, estão no livro. O que eu queria te perguntar é se em Madureira essa memória do teatro das Aquila ainda existe, e se essas memórias, né, essas histórias orais, né, serviram, porque a gente vê, é um livro como deveria ser, cheio de nota de página, né, bibliografia, para. Mas a minha pergunta é essa, se essas memórias de que forma, né, se elas existem ainda, né, se você teve acesso a elas, aos velhos que podiam contar essas histórias. Que, aliás, é um livro excelente, eu acho que para quem vive no Rio de Janeiro. Obrigado. Porque é um pouco a história da cidade dos anos 40 e 50, né? Muito difícil, né? A Zakia morreu em 1957, né? Então, encontrar pessoas que conviveram com ela, eu encontrei 2 vedetes, né? É muito, muito complicado você entrevistar mulheres que foram vedetes, porque elas foram mulheres muito bonitas, e elas não querem dar entrevista. Ou quando querem, não deixam você gravar, fazer foto, nada, sabe? É um lugar muito delicado de se chegar. E você tem um problema nessas memórias, porque assim, existe a memória difusa dessa personagem. Por quê? Pela morte. Né? A morte, claro, deu 2 músicas de muito sucesso, Estrelas de Madureira, Madureira Chorou, mas a morte afogada, ela cristaliza a imagem de uma mulher no auge físico. Né? Uma mulher com 33 anos, linda, que você não vai ver foto dela envelhecendo. Né? A foto dela está sempre naquela juventude, naquele auge, né, do corpo e tal. E essa questão do lugar perigoso. Né? Quando eu morava lá, eu ia com meu pai ao centro, meu pai falava, vamos à cidade. Ele não falava, vamos, sabe? Era uma lógica de você estar morando fora da cidade. Pois mas os lugares mais distantes do centro ainda tinham um pouco isso, né? Então, assim, o fato dela ter aberto um teatro lá e com tudo isso que implicou, você imagina chegar em 52 em Madureira, um lugar que nunca teve teatro, nunca tinha teatro em nenhum lugar do subúrbio da cidade, né? E chega um monte de mulher de calça, que não se usava calça, mulher não usava calça, maquiada, de tamanco, olhou-se para aquelas pessoas e falou, vamos acabar com as nossas famílias, né? Parece até que nós estamos há 2 anos atrás. Então teve uma reação muito grande, que ela foi muito política em contornar, né? Tendo de fato uma interação com os moradores, então ela se tornou uma pessoa muito querida ali. E quando ela morre, é um choque muito grande a forma como ela morreu. Então existia essa memória. Eu lembro do Simas falando, quando eu ia à praia na Barra, minha mãe falava, olha a Zakia. Era tipo um fantasma, assim, sabe? Zakia morreu aí na Barra. Então, até nesse sentido, né? Mas não se sabia muito bem quem era. Meu pai mesmo falava, essa música é para uma vedete que abriu um teatro aqui em Madureira e morreu jovem. Era isso que se sabia. Não sabia que ela tinha trabalhado na Chanchada com a Dercy Gonçalves, que ela tinha trabalhado com o Walter Pinto na Praça Tiradentes, que ela tinha ido para os teatros de bolso, né? Porque é uma configuração muito curiosa. Você tem esses teatros da Praça Tiradentes, são teatros para 2.000 pessoas, com 3 sessões diárias, né? E depois, com o fechamento dos cassinos, uma quantidade de músicos e de artistas imensa jogado na rua, né? E esse pessoal vai formar as boates de Copacabana e esses teatros de bolso, que são pequenos teatros onde esses grandes espetáculos musicados são feitos com poucos músicos, com menos artistas e tudo mais. Né? A lembrança das aqui, o que eu consegui de relato pessoal foi muito pouco. Muitas vezes era mentira. Né? E assim, é um grande problema o ficcionista ouvir uma história maravilhosa e não poder usar. Por exemplo, eu entrevistei
o sobrinho neto dela, a Zaquia tinha uma irmã mais velha chamada Jamile, que tinha trabalhado no Cassino da UCA, que é meio que foi através de quem ela conheceu o mundo artístico, né? Porque a Zaquia, ela se separa com 20 anos, ela tinha um filho de 2, e deixa a guarda do filho com o ex-marido para poder retomar o nome de solteira, tira o nome dele e seguir a vida artística, que era uma coisa completamente revolucionária naquele momento, né? E era muito porque ela queria seguir a Jamile. E quando eu fui entrevistar o Tiago, que é o neto da Jamile, ele falou: olha, não sei se eu posso te ajudar, ela já morreu, não há nada guardado, essa coisa da morte jovem meio criou uma sombra na família, a família não tocava no assunto. Inclusive, a sobrinha dela me disse: você vai contar para a gente a história da nossa avó. E ele contou coisas que a Jamile contava para ele. Então, por exemplo, eles são migrantes sírios que se estabeleceram em Capivari, que hoje é Silva Jardim, aqui no interior do estado. E a Jamile, então, dizia que o pai de Zaquia, quando a mãe dela morreu, teria tido um surto, tacado fogo na casa, em que, então, as duas meninas vieram para o Rio de Janeiro, de ônibus. Eu falei: pô, isso é maravilhoso pro livro, né? Não, cara, mas era sensacional, a história era tão boa que eu fiquei até emocionado, assim. Aí o que eu fiz? Fui para Silva Jardim, né? Vou chegar lá, alguém vai lembrar desse incêndio e tal. Não, obviamente que não tinha incêndio nenhum, e depois eu me toquei que uma tinha 5, outra tinha 7. Então não tinha como elas terem pego um ônibus assim: vou para o Rio de Janeiro, com essa cidade, entendeu? Então era tudo mentira. E eu precisava falar isso para a pessoa que eu estava entrevistando. Eu falei: não, Tiago, olha, não tem, assim, eu chequei, eu adoraria usar essa história, esse incêndio. E depois eu vejo de onde que saiu isso, né? A mãe de Zaquia, de Jamile, morreu por complicações no parto do filho mais novo. E, então, provavelmente, a mudança para o Rio de Janeiro foi norteada por isso, né? Morreu, né? Quase morreu o menino lá. Então, eles... vamos nos mudar, vamos tentar a vida. Eles vêm aqui para a região do Saara, porque eram árabes e tudo mais. Então, muitas vezes, essas lembranças, você, quando ia fazer a checagem, que é uma coisa que para o romancista não precisaria, né? Tem um amigo que fala assim: por que você não fez um romance histórico? Aí eu falei: pô, mas aí, se eu estou me propondo aí para outro lugar, né, para ser rigoroso, né? Então, esses relatos foram relatos muito poucos que eu pude ter. E é um problema, porque para você não fazer um livro relatório, né, o livro relatório é assim: o jornal tal disse tal, da peça tal, o jornal criticou, né, você precisa desse sabor, né, que é o sabor, assim, eu lembro que eu fiquei louco para descobrir, eu não, por exemplo, o primeiro contrato da Zaquia, vamos dizer, foi 40 cruzeiros. Eu não queria corrigir isso para o dia de hoje, porque não faz muito sentido. Então, eu precisava achar o que se comprava com 40 cruzeiros em 1951. Né? Se comprava um carro 0 quilômetro. Né? Então, isso é uma loucura, porque você fica nos classificados da época procurando um negócio que é uma linha. Né? Que cerveja se tomava no Bar Marrocos, que era onde o pessoal saía do Teatro de Copacabana e ia beber. Mas aí... Mas então, mas são essas coisas que eu acho que dão sabor na história, entendeu? Você fala: olha, o pessoal saía do teatro, depois da peça, ia tomar cerveja tal, no bar tal, porque você cria uma cena humana, uma ambiência, né? E assim foi, tanto na Praça Tiradentes, né, que está muito no livro, tanto nesses teatros da Zona Sul e tanto em Madureira. Em Madureira mais difícil ainda, porque aí era o meu grande objetivo, que era falar sobre como era um bairro do subúrbio nos anos 50. Né, o que tinha ali, o que se fazia, né, qual era a rotina daquelas pessoas. Né, e isso é uma pesquisa enlouquecedora e que você tem que falar com uma naturalidade absoluta, né, como se você tivesse um domínio absoluto de uma coisa que você não viveu. Né. Tem uma frase do Rui que eu acho ótima sobre biografia, que ele fala: você fazer uma biografia é você visitar um país estrangeiro. Né, e é um pouco isso. Né, você se muda. Os anos 40 do Rio de Janeiro, para mim, é um país estrangeiro. Né, hoje eu consigo falar porque... eu pesquisei obsessivamente, né? Obsessivamente mesmo, porque é um trabalho também apaixonante, assim, muito apaixonante. Você está lá, eu estava às vezes procurando alguma coisa sobre Zaquia, né? O Teatro Madureira e tal, e aparece uma propaganda de geladeira Electrolux,
sabe? É um troço enlouquecedor, os bordões, sabe? É maravilhoso. Agora, o ficcionista não ficou tentado com o incêndio, não, com a história do incêndio? O ficcionista ficou, mas eu resolvi assim, eu sou obcecado com essas coisas. Assim, agora eu vou fazer trabalho de historiador, entendeu? O mito é melhor do que o fato em si, né? Muitas vezes. Mas eu queria assim. Da história e da crônica. Exatamente. A história não me meto com ela. Como o Simas que fala, não faço ficção. Né? Não faço ficção. Mas, assim, eu acho que foi um desafio interessante. Eu peguei também uma personagem que é uma personagem muito difícil de biografar, não à toa. O próprio Wagner Fernandes, que fez a Clara Nunes, ele tentou fazer e desistiu porque era um personagem com muito pouca fonte. Né? A imprensa não cobria um teatro no subúrbio, né? Um teatro no subúrbio, muito menos. A Zaquia nunca foi uma atriz de primeiro plano, né? Então, e as pessoas quase todas já morreram. Né? O Rui mesmo falou isso, falou assim, pô, mas tu foi começar também, né? Podia ter pego uma personagem bem mapeada, alguém dos anos 70, não tinha nada, né? E daí essa ideia de encharcar o livro de conjuntura, encharcar o livro de cena, né? O que era essa cena, o que era aquela outra, como é que se falava, como é que eram as relações, por exemplo, a compra do samba do Samba Madureira Chorou, né? Que as pessoas falam hoje, nossa, mas o ex-marido dela, o viúvo, né? Ficou viúvo, ele encomendou um samba aí, e o samba fez um grande sucesso, o cara ganhou dinheiro pra caramba com isso, vendeu 1 milhão de cópias na França, comprou. E assim, ninguém fala na época, mas você tem uma coluna de jornal, porque ele era leiloeiro, era um cara meio 71, cara. Achei um monte de processo contra ele no Arquivo Nacional. Publiquei isso, inclusive. Era um cara que às vezes não pagava, vendia as coisas, não pagava, mas era o grande leiloeiro da cidade. Assim, tem anúncios, ele vendia carro, vendia obra de arte e tal. E ele foi lá e comprou. E aí o colunista, que era um colunista que assinava com pseudônimo, que fala que o samba também ele comprou na batida do leilão. Então agora, mas como é que eu queria uma curiosidade só, como é que surgiu essa ideia? Foi por causa da sua mestrado, enfim? Não, nada a ver. O mestrado foi por causa do livro, foi o contrário, então. Eu sempre quis fazer a biografia da Zaquia por conta da música, da Estrela de Madureira. Eu sabia que era para ela. É curioso, as duas músicas que foram feitas para ela, nenhuma das duas menciona o nome. Então, talvez essa identificação fique mais difícil por causa disso. Né? Só que eu nunca fiz biografia, eu sou alguém da ficção. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, eu vou fazer esse livro agora e eu vou me obrigar a fazer. E para me obrigar, eu entrei no mestrado. Que aí o mestrado eu teria que entregar o livro. Né? E foi assim. O mestrado foi um instrumento, na verdade. Mas agora eu fui mestre. Agora você é mestre, agora você vai fazer um doutorado para entregar outro livro. Para entregar a si. Que agora ele está escrevendo sobre nossa amada Araca. Né? Já começou a escrever sobre Araci? Pesquisa só. Não, escrever que eu digo assim, já está na preparação. Já está essa vai ser maravilhosa, né? Que tem esse livro de João Antônio, né? Dama do Encantado, né? Enfim. Mas que depois, né, enfim, isso é uma outra história. Depois aí você vem aqui de novo para falar sobre a Dama do Encantado aí, sobre Araci. Mas se bem que ela não tem tanta coisa, né? A ficção é bem mais fácil do que a vida da ficção. Sim. Nesse sentido, né? Não, toda hora, né, tá aparecendo. Então pronto, viu? Mas quem mandou escrever conto e crônica? Mas tem alguns... o quê? Vamos abrir? Não, vamos fazer o contrário, então, não sei. E aí, de repente, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, aí... A cara dela. Foram denunciadas. Se quiserem fazer algum comentário. Que legal. E como é que é a recepção? Eles gostam muito de lindinha. Que legal.
Que bacana. Minha filha vai falar um dia. Estou tentando. Tá na hora, né? Tá na... Mas tem um outro, né? Eu acho que tem um outro dado, né? A gente tinha falado dos personagens infantis, né? Assim, que eu acho interessante nesses dois livros que aparecem, né? E também dessa relação que vai aparecer, né? Com as relações filiais, né? Assim, quer dizer, como não só, né, enfim, diretamente o pai, o filho, assim, mas as relações familiares, né, estão presentes ali nessa construção de uma classe média baixa ali, né? Então, como também essa memória, vamos dizer assim, é reativada aí nessa lembrança do futebol, dos locais, enfim, que eu sei que você também é apaixonado por futebol, né, além de samba, então como é que isso... Ex-jogador. Não, está bastante presente, assim, inclusive as tensões também, né? Não, e as tensões também, porque eu venho de uma família de comerciantes, assim, né? Meu pai tinha uma loja que tinha sido do avô dele, né? Aquela coisa tradicional que é o sustento da família, e eu só nasci porque meu pai era machista, porque senão não teria nascido. Meu pai teve 3 filhas, mulheres, e ele foi insistindo até vir homem para ele entregar a chave da loja, né? Da lojinha. Só que, primeiro, eu não tinha o menor interesse, né, em tomar conta de loja, e segundo, que depois ele faliu. Então, assim, nem teve essa... Eu nem precisei dizer, não quero. Mas, então, a minha vida inteira foi uma vida de conflito com meu pai, assim, porque... Era um cara fã do Carlos Lacerda, eu era do movimento estudantil. Você imagina, assim, eu achava que nunca... na época eu era carbonário, como eu digo. Então, às vezes eu estava jantando assim, com os amigos do meu pai, aquelas figuras que eu não suportava, né? E eles todos se achando, assim, sabe? E eu falava, quando vier a Revolução... vou matar você, no paredão. Eu falava assim, cara. Meu pai falava, sai da mesa, sai da mesa. Mas era uma provocação, sabe? Eu precisava daquela briga, né? E, curiosamente, quando meu pai adoece, quer dizer, ele morreu de câncer e tal, né, eu comecei a perceber que, sob as nossas querelas históricas, né, havia muitos pontos de identificação, né? Essa coisa do samba, essa paixão do bar, da cerveja. Meu pai era esse cara, muito gregário, né? Um cara que, apesar desse discurso muito elitista, sentava com o pessoal que trabalhava no balcão da loja para beber no final de semana, no sábado, depois de fechar, né? E eu percebi que era o que eu chamo de uma herança silenciosa, que ele passou para mim e que eu não conseguia enxergar debaixo das nossas diferenças intelectuais, políticas e tudo mais, né? Então, eu acho que a família é um tema maravilhoso, né? Para o bem e para o mal, para se escrever sobre, né? E também 5 irmãos, né? Era uma casa com muita gente. E eu, ao mesmo tempo, vivi durante muitos anos uma experiência que eu chamo de entrelugar, né? Não estou citando Silviano, não, mas porque, mais ou menos no meio dos anos 80, durante os anos 70, a gente morava em Madureira e chegava nas férias. Meus pais alugavam uma casa na Barra como se fosse uma casa de praia, assim, em outro município, sabe? A gente ia para a Barra e passava ali o mês de dezembro, né? Meu pai pescava, Barra não tinha nada, não tinha shopping. E eu... No meio dos anos 80, a gente vai morar na Barra. Só que meu pai continuou com a loja de Madureira. Eu estudava no Nossa Senhora da Piedade, que ficava no Encantado. Depois, no ensino médio, fui para o Hélio Alonso, do MEA, porque eu não quis estudar na Barra. Então, o que acontecia? Foi a primeira vez que eu descobri que eu era suburbano. Porque eu chegava... Quando eu morava em Madureira, ninguém me chamava de suburbano, porque todos eram, né? Ninguém te chama daquilo que todo mundo é mesmo. Mas quando chegou na Barra... É o suburbano que estuda lá no Encantado. Mas, ao mesmo tempo, se eu chegava segunda-feira queimado de praia
Lá no Nossa Senhora da Piedade, eu era o playboy da Barra. Então, assim, eu não pertencia a nenhum dos dois lugares. O que, para um adolescente, é a pior experiência possível, mas para o escritor é a melhor. Para o escritor é a melhor, porque você, primeiro, cria um certo calo de você andar em lugares diferentes, né? E, segundo, você tem dois mundos num conflito muito evidente, né, na tua rotina, né? Então, você consegue ter uma visão grande angular, né, assim, no sentido de colocar muitas coisas diferentes no mesmo plano, né, que muitas vezes o cara que morava na Barra, estudava na Barra, não tinha, nem aquele que, né, morava em Madureira, estudava em Piedade. E isso você nunca se interessou para escolher por esse lado da Barra? Cara, eu não tenho o menor interesse na Barra. Eu não tenho o menor interesse, assim, é uma coisa que... Cara, eu morei 20 anos lá. E eu vou te dizer, eu votava na Barra até 2018. Porque eu queria ir, encontrar os amigos e tal, mas não tem mais condição. Virou um lugar tóxico. Assim, não, eu não tenho muito interesse, porque assim, eu tenho muito medo de cair na caricatura. Sabe? Eu conheci a Barra de 79, a Barra de 81. Eu conheci uma Barra rural, sabe? Uma Barra deliciosa. Você imagina, o menino chegava da escola, pegava o puçá, ia pescar o siri, pegava o siri, levava no trailer, e a gente cozinhava o siri e comia ali, jogava bola na rua. Tem. As praias desertas. Um conto de cima da música do Tom, tadinho. É raro, mas acontece muito. Então, mas então era um lugar muito diferente, né? E eu tenho muita pena no que se transformou, sabe? Porque é um lugar lindo, incrível. E eu acho assim, vou escrever sobre o quê, sabe? Eu ainda morava no Jardim Oceânico, que era um lugar que tem esquina, tem vida, né? Mas as pessoas que moram em condomínio, sabe? Eu não gosto de distopia. Para mim, aquilo é uma distopia. É uma distopia, total. Quer dizer, é justamente o contrário, né? Assim, né? A gente trabalha. Tem alguns contos, né, que falam um pouco sobre isso. Agora, obviamente, não vou me lembrar. Tem um do Rubem Fonseca que fala isso, Cidade de Deus, que tem o mesmo nome do romance, né? Mas é um conto curto que tem um casal, ele é o traficante, que mora num condomínio da Barra, né? E que eu acho que é muito interessante. Que eu acho que é muito interessante, que quebra, né, com essa ideia justamente dessa proteção, dessa falsa ideia de proteção que a ideia do condomínio oferece, né? Aqui você tem tudo, né? Aí você pega um ônibus dali de dentro e sai, vai até o Barra Shopping, do Barra Shopping você pega um ônibus lá de dentro, né? A primeira formatação do Barra Shopping, eu fui muito ao cinema ali, enfim, né? Na Praça da Alimentação tinha um mercado da Praça 15. Era mercado da Praça 15. Quer dizer, você tinha um simulacro de mercado asséptico, né, sem barulho. E aquilo era muito simbólico, né? Eu olhava e falava, nossa, mercado da Praça 15, não tem nada aqui que tenha de mercado, né? Que é justamente o mercado é um lugar com caos organizado, né? Não, exato. Não, a ideia, mas eu acho isso interessante nessa concepção de estudos urbanos, né, da contemporaneidade, que a gente pensa muito na figura do Flaner, na figura do Andarilho, né, na figura... E eu acho que tem algumas coisas aqui também que são interessantes, né, que eu estou pesquisando mais ultimamente, que é a presença da mulher na cidade, que você até falou sobre isso em relação ao trabalho da Regina, né, do personagem ser sempre o homem branco e tal, no romance, né, e tal. Mas você também traz várias, né, personagens femininas, né, a cobradora, não a trabalhadora, enfim. Então, eu acho interessante isso também, né, de perceber que há mulheres no espaço urbano e que elas são construtoras dessa poética das ruas, né, dessa poética da urbe, porque, tradicionalmente, a gente só vê, nos próprios estudos, né, da área, muito mais a figura do homem como construção, até na música mesmo, na canção,
como aquele, né, do bar, né, o que senta no bar, né, você até falou isso, né, a questão do livro. Eu falei assim, eu pensei, por que não poderia ser uma mulher, né? Que ele falou assim, eu vou escrever sobre uma crônica, esse cara, do Bar Madria, né? Porque o Simas falou. Não, sim, mas eu pensei assim, mas poderia ser uma mulher, entendeu? Mas a gente Eu acho que ele discutiu já... bem esse- A gente já aloca certos Sim, espaços sim, como sim. masculinos e outros como os femininos, né? E a rua é um espaço público, né? O público do homem e o doméstico configurado para a mulher, né? E aqui nos seus contos você bagunça um pouco isso, né? Como é que sem intencionalidade ou não disso? Não sei se tem uma, não sei se tem uma intencionalidade, mas eu acho que o que me interessa é a complexidade de personagens. Eu acho que a gente hoje mesmo, né, na conjuntura atual, eu tenho visto numa literatura muito de tipos, sabe, não de personagens, sabe, tipos ideais, em situações ideais, e não é assim a vida, né? Uma das coisas que me interessou, por exemplo, em pesquisar Aracy, foi curioso que eu conversei com... Eu tinha achado um artigo de uma pessoa que, em tese, estava fazendo a biografia dela, mas esse artigo tinha sido publicado há 8 anos na Piauí. E aí eu falei, pô, será que ele seguiu? Será que não seguiu? Eu consegui o e-mail, mandei um e-mail para ele, ele falou, não, me liga, eu liguei. Ele falou, não estou fazendo mais, pode seguir em frente, mas a minha biografia era uma biografia sobre a cantora do Noel, do Wilson Batista e tal. E eu fiquei pensando, a minha não é sobre a cantora só, entendeu? É sobre a jurada do Silvio Santos também. Porque aquela jurada, meio que ela se deixa caricaturar para poder ganhar o dinheiro e sobreviver e tal, ela é tão humana quanto a cantora, entendeu? E Aracy era uma mulher que usava vestido do Denner, que era um cara da alta costura e usava cueca. Então, essa personagem que bagunça, assim. O que é cueca? Ah, então ela é lésbica? Não. Ela usa vestido do Denner, então ela é uma perua? Não, ela é os dois. Né? E eu gosto de personagens assim, sabe? Que quebram esses estereótipos que a gente imagina. Ah, uma mulher é assim, né? Vou escrever com uma mulher, tenho que escrever assado. Mas mesmo quando ela era intérprete do Dom, ela também não era assim, né? Ah, mulher, né? Não. Foi, né? Ela jogava sinuca. Jogava sinuca, falava palavrão, ia para os inferninhos com ele, mas ao mesmo tempo sabia todos os salmos da Bíblia. Né? Tinha 2 de Cavalcante na parede, que era amigo do de Cavalcante, na casa do Encantado, que está lá intacta, está como existe. Então, assim, eu acho que essa característica por exemplo, da Aracy é uma característica que eu procuro colocar nos personagens também, entendeu? Fugir. O que é uma trocadora de ônibus? Entendeu? O que é? Trocadora, eu acho muito, esqueci o nome dela. Não esqueci também, foi 2017. Ótimo nome dela. Mas eu acho ela ótima, Cidinha, não sei, não esqueci. Porque, para mim, ela parece meio uma narradora. Ela tem uma função de narradora. Quase que auxiliar. Acompanha. Assim, porque ela vê... não uma narradora do conto, né? Sim. Uma escritora ali. Mas que está observando... personagens, né? Então, agora eu falo isso para o personagem, agora eu puxo essa informação do outro personagem. Você sabe como é que nasce esse conto? Tem uma função interessante ali, entendeu? Eu fiz... De pensar meta-ficcionalmente. Sim. Eu fiz um curso de documentário, que era com o Eduardo Coutinho e tal, na Fundação Progresso. E aí, quando o nosso trabalho final era fazer um curta. Aí era um bando de jovem que nunca tinha pego numa câmera na vida, né? E eu era fã do Coutinho pra caramba. Eu nem escolhi o Coutinho como orientador, porque o Coutinho estava no auge da loucura do Edifício Master. Ele estava fazendo o Edifício Master, mas ele não dizia pra gente... A gente sabia que era um filme sobre um prédio de conjugados. Mas o Coutinho, assim, quem acompanha a carreira do Coutinho, sabe como ele foi ficando, levando ao paroxismo a ideia de não interferência, né? Você não pode interferir. Depois ele rasga completamente isso, vai fazer o Canções, né? Pra você ter ideia, o Edifício Master, ele... Não sei se vocês lembram, tem uma cena que é o cara que canta My Way, que é uma cena muito impactante do filme. A gente tinha aula com a Jordana, que era montadora do Coutinho. E o Coutinho tinha cismado que você não pode... montar o filme mudando a ordem das entrevistas na ordem que elas foram feitas. Estou falando, ele estava completamente fora da casinha. E aí eu falei, não vou fazer orientação com esse cara, né? Pô, adoro, mas não dá.
E aí, quando ela mostrou o filme para ele, existe a tese do roteiro, uma tese clássica do Sid Field, que é um cara que escrevia sobre cinema hollywoodiano, que é o seguinte: o roteiro de cinema hollywoodiano é isso aqui. Você vai numa curva dramática, você tem um primeiro ponto, tem uma aparente resolução dessa situação, aí você tem o clímax e a resolução, né? Nesse clímax, por acaso, estava a cena do My Way. O Coutinho olhou e falou assim: não, vai parecer que eu fiz de propósito, que eu montei. Ela falou: não, mas aí você está indo contra a sua própria tese de que você não pode mexer. E ele mexeu. Né? Mas tudo isso é para dizer que eu fui fazer. Aí a minha ideia genial foi: vamos fazer um filme, um curta, sobre a maior viagem de trânsito de ônibus que é feita dentro da cidade do Rio de Janeiro. Que nós descobrimos que era Praça Tiradentes, Santa Cruz, Praça Tiradentes. Então, o que significa fazer pesquisa de campo disso? Você tem que pegar o ônibus lá na hora que está saindo para as pessoas irem para o trabalho. Então, eu saía de casa às 4 da manhã, ia para lá, pegava o ônibus, como se fosse indo trabalhar 2 vezes. Eu fiz isso. Aí você ia no ônibus, levantando o personagem, e depois voltava na hora do rush para lá. 3h30 cada perna. E aí, por que isso? Porque eu tinha a ideia, o seguinte: essas pessoas passam 7 horas juntas no dia, 3h30, tirando as 9 do trabalho, elas convivem mais com os personagens do ônibus do que com a família. A minha ideia era essa. E, de fato, a ideia era boa, a realização não. Mas, porque a gente descobriu que tinha festa de aniversário, sim, tinha bolo, e aí, né? Casamento, traição, tudo. Tudo acontecia. Só que... Só que você imagina um bando de jovem que nunca pegou numa câmera filmar num ônibus completamente lotado, que a luz muda toda hora. Foi uma ideia de jirico total. E aí não deu certo, naturalmente. Não, aí eu conheci, a gente falou: vamos então, a gente conheceu as 2 trocadoras ou cobradoras, que uma era de manhã e a outra era de tarde, porque mudava o horário. E uma era muito afetuosa, chamava todo mundo de tio, meu sobrinho. E a outra era: passageiro passa, não sei o quê, não dou atenção para passageiro. Eu falei: pô, vamos fazer com essas 2 mulheres, né? E aí a gente fez, o filme virou uma entrevista com as 2, o contraste entre as 2. E daí me veio a ideia do conto, um negócio de 10 anos antes, sabe? Que nem sei onde foi parar esse curta. Eu sei que quando a gente fez as filmagens do ônibus, quando chegou, eu olhei e falei assim: gente, mas não, a gente pode fazer cinema experimental, né? Falar que fizemos aqui uma coisa Glauber, estouramos de propósito. Não, era um horror. Mas a conversa está muito boa e vai ficar melhor lá fora, que essa altura a cerveja já está estupidamente gelada e lá a conversa continua, né? Só que é sem microfone. Aí, deixa eu autografar o seu, né? Lá fora a conversa continua sem microfone e não vai gravar, quer dizer, aí papo é livre. Tá bom, sem gravar é melhor. E com cerveja gelada. Também. Terminar agradecendo a todo mundo, né? Obrigada ao João César, mais uma vez. João César incansável sempre nessa casa disse. Tá certo? E obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado pelo programa. Obrigada pelo convite. Rendeu bem. Obrigado, cara. Muito bom. É com um N só, né? São 2. São 2? É.